E a Prefeitura de Curitiba e a Urbs, que administra o transporte coletivo aqui na capital, anunciaram o aumento da passagem de ônibus em Curitiba. Apesar do impacto ser grande no bolso do passageiro, para o presidente da Urbanização de Curitiba, a Urbs, o Ogeni Pedro Maia Neto, o aumento ficou abaixo do percentual em relação aos gastos do sistema ao longo de 12 meses. É um aumento de 50 centavos, que representa quase 10% sobre o valor da tarifa antiga e começou a valer hoje. Portanto, para entrar em um ônibus, agora o usuário terá que desembolsar R$ 6,00 por viagem. Se fossem aplicadas todas as correções de acordo com a diretoria da Urbs, a passagem passaria dos R$ 7,00. Nós tivemos um aumento grande no combustível, também tivemos o reajuste da categoria de motoristas, cobradores e dos operadores do sistema, e os custos aí de todo o transporte, né? Ou seja, pneus, combustíveis, lubrificantes, Arla, 9,09%, ele é praticamente o valor da inflação de veículos e peças do setor. A variação do transporte coletivo foi de 13% no mesmo período. Então nós reajustamos abaixo da variação do transporte coletivo no período tarifário. Para quem utiliza o crédito aí de Vale Transporte, que é pago pelas empresas aos trabalhadores, o valor da passagem segue valendo R$ 5,50 por mais 30 dias. Já o cartão usuário não tem carência. A partir de hoje, o valor vai ser descontado dos créditos com esse novo preço de R$ 6,00 por passagem. As tarifas de fim de semana também terão o mesmo valor. A tarifa vale para os fins de semana. A tarifa diferenciada no Entre Picos, ela vai para R$ 5,00. Então teremos a tarifa diferenciada também, continua o serviço. E as pessoas que têm o cartão Vale Transporte, que é aquele cartão que recebem dos seus empregadores, a tarifa de R$ 5,50 vale por 30 dias. Para tentar amenizar o custo do sistema no bolso da população, Ogeni Neto destacou que o município está buscando recursos junto ao governo federal para subsidiar as passagens dos idosos. Nós temos trabalhado junto ao governo federal para que pague o subsídio dos idosos, que representa praticamente 65 centavos da tarifa. No ano passado nós conseguimos 25 milhões e estamos trabalhando junto ao governo federal que possa pagar esse subsídio, uma vez que ele é imposto pela lei federal. O presidente da Urbs alega que não há como segurar o aumento sem interferir no subsídio que é dado pela prefeitura para custear parte do sistema. Perguntado sobre o fato de não haver uma comunicação prévia sobre esse aumento, Ogeni disse que todo mundo já sabe que no fim de fevereiro a passagem sofre reajuste. Vamos lá, primeiro que o reajuste é feito de uma forma que surpreende os trabalhadores. De uma hora para outra, ontem, no fim da tarde, anunciaram que a partir das 0 horas de hoje já estaria mais cara a tarifa. Então todo mundo é pego de surpresa, não dá tempo nem de se programar ali para absorver esse custo novo. O aumento da passagem de Curitiba é muito acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação geral no Brasil, que ficou em 5,71%. A passagem de ônibus de Curitiba subiu 9%, portanto é quase o dobro. E eu quero fazer uma conta contigo aqui, que está indo trabalhar agora, inclusive muita gente aí no fone, dentro do ônibus agora, apertado, escutando o Jornal Manhã Paraná. Vamos lá, são 22 dias úteis por mês, né? Depende do mês aí, mas a média é essa. Então, 50 centavos a mais a tarifa, o trabalhador vai gastar R$ 1,00 a mais por dia para ir para voltar. Então são R$ 22,00 a mais no mês de custo extra com o aumento da passagem. O Lula aumentou o salário mínimo em R$ 18,00. Aliás, vai aumentar, o salário mínimo vai valer a partir de maio. Então quer dizer o seguinte, em uma tacada só, o trabalhador que ganha salário mínimo já perdeu aí quase todo o aumento, entre aspas, que teve dos R$ 18,00 no aumento da tarifa. É importante ter essa referência para você entender como é que funcionam os números aí numa economia doméstica. E aí chama a atenção os motivos do aumento da passagem. Claro, o database da categoria dos motoristas e cobradores, o aumento dos combustíveis, né, renovação da frota e tal, mas tem um item lá que chama bastante atenção, que é a queda no número de passageiros. Quanto menos pagantes, mais caro fica o sistema. E aí nós vamos aos números.
Segundo a própria prefeitura, o número de usuários diminuiu 26% nos últimos 4 anos. Em 2019, nós tínhamos 203 milhões de passageiros de transporte coletivo na Grande Curitiba. O ano passado, foram registrados apenas 150 milhões, ou seja, nos últimos 4 anos, de cada 4 pessoas que andavam de ônibus em Curitiba, uma passou a preferir outros meios de transporte. E os motivos são óbvios. A passagem está cara para o serviço que oferece. Ontem mesmo, Bia Pedroso, o repórter Luke Piquet, fez uma grande reportagem aqui na RIC TV, passou no Balão Geral, está na internet, depois você pode acompanhar, de pessoas, Pedroso, que demoram 2 horas para conseguir embarcar em uma das linhas aqui da capital. Ele foi lá no terminal Campino de Siqueira, que é uma região nobre da cidade, inclusive. As pessoas ficam 2 horas para conseguir entrar no ônibus, pagando agora R$6. Então ela vai preferir outros meios, né? R$6 para ir, R$6 para voltar, são R$12 por dia. Então, se ela puder ter um outro meio, ela vai escolher a bicicleta, ela vai escolher, dependendo do deslocamento, um outro meio de transporte, mas ela não vai querer ficar apertada, né? Não vai querer ficar em uma lata de sardinha pagando esse preço. Então, o sistema vai enfrentar cada vez mais fugas. E qual que é a lógica perversa? Porque se tiver cada vez mais fugas, mais caro ficará e pior ficará o serviço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o sistema está falido. O sistema tem que ser todo redesenhado. E o momento é esse mesmo, porque daqui 1 ano e meio, mais ou menos, nós vamos ter a licitação do transporte coletivo da capital. É o momento agora dos atores sociais sentarem e redesenharem o transporte coletivo de Curitiba, que já foi referência no passado e hoje está falido. Curitiba precisa voltar a ser o que era, reassumir a vanguarda que já teve e não ficar só passando a conta para o trabalhador. Alguns dos gestores, Mark, deveriam escutar o teu comentário e lembrar, quem sabe, das aulas de introdução à microeconomia. Tá? Para quem não sabe, a área da microeconomia ela estuda o comportamento dos indivíduos frente a essas questões de preço, frente à economia propriamente dito, como os indivíduos se comportam em relação a isso. Por que eu estou falando desse caso e dizendo que eles deveriam estudar? Porque se eles tivessem estudado, Mark, eles saberiam o impacto que você tem na questão da curva da demanda quando você eleva os preços. Ou seja, sempre que um preço sobe, você tem um impacto direto na demanda. É por isso, um dos principais motivos, que você tem esse decréscimo aí de passageiros, de usuários no nosso sistema de transporte. Então não adianta eles ficarem falando, olha, as pessoas não usam por isso, não usam por aquilo, se a tarifa está cara. E não pode dizer, olha, o valor ideal seria outro, ou se fosse aplicar todo o reajuste, seria ainda mais caro. Não importa. Não importa para as pessoas, por quê? Porque no bolso delas segue pesando. E mais do que isso, vamos continuar falando aqui de economia, quando você olha, você tem muitas das empresas que pagam o vale transporte para os seus funcionários. E a partir desse aumento, o custeio dessas empresas também fica mais caro. Então, assim, pensa o seguinte, o empresário ele paga essa passagem, agora ele vai ter que pagar mais caro. Ele repassa esses valores dentro do seu preço, porque, como todo mundo sabe, empresário não subsidia valor de impostos, não subsidia valor de custeio. Ou seja, ele repassa para o valor da mercadoria, que no final do dia é pago pelos consumidores. Mas os empresários de Curitiba, Mark, agora, eles concorrem com outras regiões do Brasil, com produtos vindos de outros lugares do mundo. Com o custeio dele ficando mais caro, ele, consequentemente, fica menos competitivo. Ou seja, quando você tem esse aumento da tarifa, que obriga o curitibano a pagar 2 vezes, porque ele paga na boca ali do ônibus, mas ele paga também através do subsídio que as empresas recebem, ou seja, a gente paga pelos nossos impostos e paga na tarifa. Então precisa de um estudo urgente, isso que o Marco falou dessa reformulação, desse estudo para enxergar o novo modelo é urgente. E é importante que os nossos gestores, vereadores, administradores estudem um pouco mais de economia, peguem outros exemplos para conseguir entender o que está acontecendo, porque simplesmente reajustar sem ter nenhuma ideia diferente, sem ter nenhum tipo de inovação, vai consequentemente ter os mesmos resultados, ou seja, queda da demanda, um aumento de custeio e empresas de Curitiba menos competitivas e menos emprego, menos renda para todos nós.